Fala turma, estamos começando mais um podcast. Esse é o terceiro episódio do podcast, onde a gente vai te ajudar a engajar o seu time, ter uma empresa muito mais lucrativa e conseguir escalar de fato o seu negócio sem que essa empresa dependa 100% de você. Esse é o episódio 3 e nesse episódio nós vamos trazer aqui um conteúdo bastante relevante para a sua empresa. Fique até o final que eu tenho certeza que depois desse conteúdo a sua vida nunca mais será a mesma. Nós vamos te ensinar aqui, vou te mostrar um processo validado para você conseguir liberar 50% de tempo a mais na sua agenda. É isso mesmo. Imagina o que você faria hoje se você tivesse 50% a mais de tempo. O que você faria na sua vida? Eu sei que tem muitas vezes a gente pensa assim, poxa, eu gostaria que o dia tivesse 70 horas. Quem nunca pensou nisso? E a verdade é que a gente não consegue mudar o dia. É impossível a gente mudar o dia. Mas a gente consegue fazer a gestão das nossas atividades para a gente conseguir otimizar o nosso tempo. Tem gente que vende na internet gestão do tempo. Ah, você consegue gerir o tempo. Não, cara. Quem faz gestão do tempo é Deus. O dia que ele apontar para você e falar assim, meu amigo, o seu tempo aqui nessa terra se encerra hoje, já era, acabou. Isso é gestão do tempo. Mas, turma, a gente consegue fazer gestão das nossas atividades. E vamos pensar, eu quero que você pensa, você como dono dessa empresa, o que você faria se você tivesse 50% a mais de tempo? Vamos supor que hoje você trabalhe 14 horas por dia e de repente você passa a trabalhar 5 horas por dia. Ou então, você nem precisa trabalhar todos os dias. Vai ter alguns dias que você está livre, simplesmente está livre. Você não precisa ir para a empresa. O que você faria com esse tempo? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre isso. Bom, para a gente começar aqui então, trazendo esse assunto, eu quero lembrar de algumas situações que já aconteceu comigo e que eu acredito também que já aconteceu com você. Teve uma época que a gente estava crescendo bastante e parece que quanto mais eu contratava pessoas, mais eu me via dependente daquela empresa. A empresa dependente de mim e eu dependente da empresa. Eu tinha uma dependência emocional pelo negócio. A dependência emocional é, se eu não estiver aqui, as pessoas não vão fazer. Se eu não fizer, as pessoas não vão entregar. Se eu não estou aqui, o meu cliente não vai ficar tranquilo, satisfeito. As coisas não vão acontecer. Essa é a dependência emocional. E a dependência da empresa é do tipo assim, cara, será que as pessoas, elas sabem o que elas precisam fazer? Será que elas vão entregar o que elas precisam fazer? E aí a gente fica dentro do negócio preso o dia todo ali, né? Fazendo e não consegue ter um tempo de qualidade para cuidar da saúde, um tempo de qualidade para ficar em casa, né? E o que acontece? Por que a gente fica preso dentro da operação? Quanto mais a empresa cresce, mais a gente fica preso dentro da operação. Eu sei por que isso acontece e eu vou trazer aqui alguns pontos que vai clarear sua mente aí e depois eu vou te trazer um passo a passo para você conseguir se organizar e liberar no mínimo 50% de tempo na sua agenda. No mínimo, tá? Bom, vamos lá. Quem nunca falou assim, eu não vou treinar uma pessoa porque eu não tenho tempo? Você tem lá uma determinada atividade que você faz, mas você não tem tempo de treinar alguém para fazer aquela atividade. Então você pensa assim, cara, eu mesmo vou fazer essa parada. Porque quando eu faço, é mais rápido, eu não preciso ficar explicando nada para ninguém, né? Já concluo e acabou. Só que, pensa no seguinte, uma atividade que você faz hoje que é rápido, e aí você vai lá e conclui ela, beleza, zerou. Outra atividade que você faz na sequência, que talvez também seja rápido, e você conclui ela, zerou. E aí outra atividade na sequência, quando você começa a empilhar essas atividades, você passa o dia todo fazendo. Às vezes você já transferiu uma atividade para uma pessoa e essa pessoa ela não fez o que deveria ser feito. E aí você foi cobrar aquela pessoa e ela falou para você assim, eu não fiz ainda.
E aí o que você pensa? Cara, quer que faça bem feito? Faça você mesmo. Talvez você tenha essa crença. E aí você vai sempre fazendo ao invés de passar para os outros. Uma vez, olha só uma coisa que aconteceu comigo. Tinha um determinado orçamento que me pediram, um cliente me pediu um orçamento, e eu passei esse orçamento para um colaborador meu fazer. Falei, cara, vai lá, faz esse orçamento aqui, manda para esse cliente, porque ele está interessado nesse produto. O cara, né, chegou na frente do computador dele, sentou lá, fez o orçamento, tal, a proposta, mandou para o cliente na ocasião, o cliente não respondeu, e eu também não lembrei mais de falar sobre aquilo. Depois de alguns dias, eu falei assim, fulano, você mandou o orçamento para aquele cliente? E aí ele falou assim, pô, eu mandei, cara, só que ele não respondeu. Ah, tá aqui, ó, eu mandei, ele não respondeu. Tá, mas e o que você fez após você ter enviado esse orçamento? Ah, não fiz mais nada, ele não respondeu, não fiz mais nada. E a pessoa estava cobrando o orçamento meu. Ela estava cobrando o orçamento. E eu falei, cara, calma aí que eu vou ver. E aí eu falei pro meu colaborador na ocasião, falei, cara, olha só. Você está aqui dentro da empresa, você é pago para quê? Ah, Luciano, sou pago para vender. Tá? Então você é pago para vender. Tá? E quando eu te pedi para fazer o orçamento, você mandou o orçamento. O cliente, ele não respondeu. O que você deveria ter feito? Nada. Já fiz o que deveria ter sido feito. Tá, então você está me falando que você enviou o orçamento para a pessoa e você é pago para vender. Você quer vender? Não quer? Quero. E você enviou o orçamento para a pessoa e a pessoa não te respondeu e você não tem mais nada para fazer? Não tem mais nada para fazer. A pessoa não respondeu. Falei, tá, vamos lá. Você não é pago somente para vender. Você é pago para garantir que a empresa vai bater a meta dela de venda. A sua missão aqui é garantir que a empresa vai bater a meta dela de venda. Essa que é a sua missão. Vamos pensar num time de futebol. Pensa num time de futebol. O atacante em um time de futebol, ele é pago para quê? Para fazer gol? Se ele fosse pago para fazer gol, quando o time está perdendo, ele não iria voltar para defender a área. Por que eu vou voltar para defender a área se eu sou pago para fazer gol? Eu vou ficar lá na banheira pedindo a bola. Vou ver meu time tomando gol e vou ficar na banheira esperando a bola, porque eu sou pago para fazer gol. Se ele tivesse essa mentalidade. O zagueiro, ele nunca iria cruzar o meio de campo, tentar armar uma jogada, se ele fosse pago para defender a zaga. Ele iria ficar só dentro da zaga. Tem muitos goleiros que são excelentes batedores de pênalti. Cara, o goleiro ele não ia fazer gol, ele é pago para defender o gol. Então, turma, olha só, quando a gente tem essa mentalidade dentro da nossa empresa, que o cara é pago para vender, que o financeiro é pago para pagar boleto, quando a gente tem essa mentalidade, a gente acaba nivelando as pessoas tudo por baixo. Porque se eu sou pago para vender, eu mandei a mensagem pro cara, o cara não me atendeu, acabou. Agora, se eu sou pago, se a minha missão aqui é fazer com que a empresa bata a meta de venda dela, então eu, como colaborador dessa empresa, eu vou ajudar o meu colega de departamento bater a meta dele. Se ele não está conseguindo bater a meta, eu vou ajudar ele a bater a meta dele, porque eu sou pago para fazer a empresa bater a meta dela. Então eu vou ajudar o meu colaborador. Se eu mandei uma mensagem para um cliente que quer comprar e ele não atendeu, ele não respondeu essa mensagem, o que eu vou fazer? Se eu sou pago para fazer a empresa bater meta, eu vou pegar meu telefone e vou ligar para esse cliente. Se ele não atender, eu vou mandar um e-mail. Se eu mandei um e-mail, mandei uma mensagem no WhatsApp, liguei e eu não consegui falar com ele, eu vou colocar na minha agenda para eu falar com ele mais tarde. Se mais tarde eu não conseguir falar com ele, eu vou colocar na minha agenda para eu falar com ele no outro dia. Se no outro dia eu não conseguir falar com ele, cara, eu vou ligar para a secretária dele. Será que aconteceu alguma coisa com esse cara? Então, eu não sou pago para vender. Eu sou pago, eu como uma pessoa do departamento comercial, sou pago para conseguir bater a meta de venda da empresa. E aí, quando eu treino o meu colaborador nessa visão, eu consigo fazer com que as pessoas performem muito mais.
E aí eu falei para ele, cara, você entendeu agora por que você é pago para estar aqui dentro dessa empresa? Entendi sim, Luciano. Tá. E o que você poderia ter feito então quando você mandou uma mensagem e a pessoa não te respondeu? Pô, cara, eu poderia ter ligado. Beleza. E por que você não ligou? Eu não liguei porque eu não pensei nisso. Tudo bem. E o que você pode fazer de diferente da agora para frente para que você consiga sempre entregar o resultado que a empresa espera de você? Pô, Luciano, nesse caso eu poderia ter ligado, poderia ter mandado e-mail, poderia ter ligado para a secretária. Beleza, legal. Então vamos fazer o seguinte, a pessoa está aqui me pedindo um orçamento. Entre em contato com ela então. Resolve esse problema para mim. Legal, vou resolver. Então, olha só, turma. Uma situação que eu estou colocando aqui para vocês, que acontece, e que se a gente não tem esse nível de clareza para treinar o nosso time, as pessoas elas acabam não performando da forma que a gente quer. E aí, o que eu precisei fazer aqui, eu como líder dessa companhia, o que eu precisei fazer? Parar o meu tempo um pouquinho para treinar essa pessoa, para desenvolver essa pessoa. Para que ela mude a mentalidade dela e da próxima vez ela não deixa de responder o meu cliente. Ela consiga entregar para o meu cliente. Uma outra coisa aqui, ó, usando também o jogo de mentalidade, tá? Quantas vezes que eu não cheguei dentro da empresa e o meu colaborador vira para mim e fala assim, ô Luciano, tal cliente não fez o pagamento. O cara tá inadimplente aqui com a gente. E aí eu falo para ele assim, cara, deixa que eu ligo lá para cobrar, porque eu conheço esse cliente, foi eu que vendi para ele. E aí, quando eu assumo aquele papel para mim, eu preciso entregar. Porque se eu assumo aquele papel e eu prometo, mas não entrego, eu atraso, eu estou dando permissão para o meu colaborador também prometer e não entregar. Eu estou dando essa permissão para o meu colaborador. O que eu fiz? Beleza. Entrei em contato com o cliente e resolvi o problema. Não, eu não fiz isso. Por que eu não fiz isso? Porque eu estava cheio de tarefas para fazer e eu assumi mais uma tarefa que era papel dele. Ligar e cobrar. Eu assumi mais uma tarefa, então eu não fiz. De repente, eu estou com um problema lá no meu site, que a minha página do meu site está fora do ar, e aí eu virei para o meu colaborador e falei assim, cara, pode deixar que eu ligo lá na operadora lá e vou resolver esse negócio aqui. Deve ser algum problema do DNS. E aí o meu colaborador, ele está esperando que eu ligue lá e resolva esse problema. Então já estou com 2 problemas na mão para resolver. Tá? Estou com 2 problemas. De repente, precisa comprar alguma coisa lá para o escritório. Algum mantimento. Eu falo, cara, pode deixar que eu compro. Na hora do almoço eu vou lá e compro. E eu resolvo isso. Olha só, eu já assumi 3 papéis aqui. Mas calma aí, Luciano. Você está me falando que o dono da empresa ele tem que ser mais estratégico, mas eu estou assumindo o papel operacional, por falta de clareza. Ou seja, isso é mentalidade, tá, turma? É um jogo de mentalidade. E aí, beleza, assumi esses papéis. Daqui a pouco, sabe o que acontece? O meu colaborador chega em mim e fala assim, ô Luciano, você já viu o problema do site lá? Você resolveu, cara, que eu preciso colocar aquela página para funcionar. E aí eu viro para ele e falo assim, cara, não. Eu ainda não tive tempo de ver isso. E aí, de repente, o outro colaborador chega em mim. E aí, Luciano? Tudo bem? Tudo. Você já viu aquele problema do telefone lá? Que está fora do ar? Cara, não, ainda não tive tempo. Espera um pouquinho que eu já vou ver. Ô, Luciano, você já cobrou aquele cliente lá que não tinha pago? Que está inadimplente? Cara, eu ainda não tive tempo de fazer isso daí. Turma, o que aconteceu aqui? Acabou de acontecer uma inversão de liderança. Ou seja, o meu liderado agora ele está me cobrando. Agora ele está me liderando. Cara, mas você falou que ia resolver e você não resolveu. E quando eu falo que eu vou resolver e eu não resolvo, eu estou dando a permissão para o meu time também falar que vai resolver e não resolve. Eu estou dando a permissão para as pessoas. Porque se a empresa é meu reflexo, aquilo que eu faço vai refletir nos outros. E quando isso acontece, a gente passa a ter um time disfuncional dentro da empresa. E aí a gente vai assumindo papéis
tarefas que não era nosso. Não era nosso. Então, a gente está treinando. Olha só, dentro da empresa existe dois tipos de treinamento. Um treinamento que é um treinamento intencional e um treinamento inconsciente. O que é um treinamento intencional? É quando eu chamo o meu time para conversar, eu deixo claro para eles o que eu espero deles, o que eles têm que entregar, eu alinho com eles um prazo, eu faço todo esse trabalho. Isso é um treinamento consciente. E existe o treinamento inconsciente, que é quando o meu colaborador ele não entrega no prazo e eu aceito a desculpa dele. É quando ele não está conseguindo resolver um problema e ele vem lá e joga no meu colo e eu falo, pode deixar que eu resolvo. É um treinamento inconsciente. É quando eu prometo, mas eu não entrego. É inconsciente. É quando ele promete e não entrega e eu aceito. É inconsciente. Turma, no final do dia, tudo, absolutamente tudo é treinamento. Você treinou o cara para não performar. Você treinou o cara para não entregar. Qual que é o problema da gente exercer esses treinamentos inconsciente? Eu treinar, eu aceitar, eu pegar para fazer. Qual que é o problema? A gente forma uma equipe disfuncional. Tá. E aí, tem outras coisas que, conforme a empresa vai crescendo, seria atividades que você poderia já delegar. Você já poderia delegar. Só que aí, por que você não delega? Porque você não tem tempo. Porque você não confia nas pessoas. Você já delegou alguma coisa e a pessoa não fez. Ela não entregou. E aí você não confia mais nela. Você começa a ter uma crença, quer que faça bem feito, faça você mesmo. Quem nunca? Quem nunca? E aí você vai assumindo aquele tanto de papel. Né? Eu falo assim, que são as atividades do seu funcionário mais barato que você está assumindo agora. O problema é que ninguém vai fazer a sua parte. Você vai fazer a parte dos outros, mas ninguém vai fazer a sua parte. Então, como que a gente faz para liberar 50% a mais de tempo na sua agenda? Como que a gente faz isso? É exatamente isso que eu quero trazer para você agora. Tá? Primeiro passo, você precisa parar de viver somente no imediatismo. Viver somente pensando no hoje. A gente tem que começar a pensar como um todo. Eu tenho que estar vivendo o presente e também pensando no futuro. Pensando no futuro. 70% da minha energia está no presente, está no que eu estou fazendo agora. 25% no futuro, 5% no passado. Pro passado eu vou olhar o que deu errado e falar, cara, vou mudar isso aqui para viver um presente certo e também pensar no futuro. Quando eu começo a pensar nisso, eu vou começar a perceber que tem muitas atividades que eu faço hoje que pode ser delegada. Luciano, calma aí. Então você está me falando que para eu conseguir liberar pelo menos 50% de tempo na minha agenda, eu preciso aprender a delegar? Sim, você precisa aprender a delegar. Só que a gente não foi treinado para delegar. Você sabe como que funciona a mente humana? A nossa mente, ela é uma mente muito executora. A gente quer fazer tudo. A gente quer fazer tudo. A verdade é essa. Ontem mesmo, eu precisava pegar um celular na casa de uma funcionária. Eu precisava pegar um celular. E aí, eu pensei assim, cara, quando que eu vou lá pegar esse celular? Amanhã eu vou lá. Eu vou gastar 1 horinha mais ou menos, meia hora para ir, meia hora para voltar. Amanhã eu vou lá. E aí, quase que eu me pego fazendo um trabalho de motoboy, de office boy. Quase que eu me pego. Cara, eu poderia estar pagando para alguém lá buscar esse celular. Eu falei, cara, olha só, se a gente não se policia. E aí foi o que eu fiz. Paguei para uma pessoa ir lá buscar. Essa pessoa trouxe para mim, acabou, não perdi meu tempo com isso. Então, como que a gente faz para a gente ganhar esse 50% a mais de tempo? Primeiro, que a gente precisa saber delegar. Porque a gente não nasceu sabendo delegar. A gente precisa aprender a delegar da forma correta. E quando eu delego da forma correta, eu não estou transferindo a responsabilidade daquela atividade para o colaborador. A responsabilidade continua sendo minha. Luciano, calma aí. Deixa eu ver se eu entendi. Então você está me falando que quando eu vou delegar algo, eu delego aquela atividade, mas a responsabilidade é minha? Sim, a responsabilidade é minha. Ou seja, se o colaborador não fizer aquela atividade,
A culpa não é dele, a culpa é minha. Porque eu só vou delegar a responsabilidade para a pessoa depois que eu acompanhei por um período e eu vi que essa pessoa de fato aprendeu a fazer, ela sabe fazer. Aí eu vou chamar essa pessoa, vou falar assim, fulano, agora eu vou delegar também a responsabilidade, a autoridade sobre essa atividade agora é sua. Tá? Então você é a pessoa responsável por essa atividade e você é a pessoa que precisa fazer esse negócio. A responsabilidade agora está nas suas costas. É lógico que, se essa pessoa não fizer, ela vai ter que ou pedir ajuda, levantar a mão, né? E quando a gente fala de pedir ajuda, eu não posso aceitar que o colaborador levante a mão para pedir ajuda no último dia. Ele tinha que entregar uma atividade hoje. Aí ele não fez. Ele tinha 5 dias para fazer, ele não fez. Aí ele chegou hoje e falou assim, cara, eu não fiz, sabe por quê? Porque o meu cachorro ficou doente, porque eu tive que fazer tal coisa. Cara, isso é desculpa. Eu não posso permitir que a pessoa faça um papelão desse. Então o que eu tenho que alinhar com o meu time? Cara, se você tiver alguma dificuldade, tiver algum problema e não conseguir entregar, levanta a mão e peça antes. Peça ajuda antes. Não deixa para chegar no dia e falar que você não fez porque teve alguma coisa. Porque isso daí é desculpa. Tá? Então eu tenho que treinar as pessoas, isso é mentalidade, turma. Eu tenho que treinar as pessoas para elas conseguirem entregar esses resultados para mim, tá? Para a empresa. Vamos lá. Então, o que você vai fazer agora para você liberar mais tempo na sua agenda? Muitas coisas que você está fazendo aí são atividades operacionais. Então, por exemplo, pagar um boleto, muitas coisas. Às vezes fazer uma entrega, organizar um estoque. Muitas coisas que você está fazendo aí são atividades operacionais. Como que você vai conseguir delegar de uma forma responsável para você ter resultado e para você conseguir olhar para a parte mais estratégica do seu negócio? Quem trabalha no estratégico, turma, não tem trabalho todos os dias no estratégico. Não tem trabalho todos os dias. Estratégico é você analisar o rumo que a empresa está indo, de repente ter que criar uma outra estratégia, mas você não precisa estar o tempo todo trabalhando. Agora, quem está no operacional tem que trabalhar o tempo todo. Então, como que você vai fazer? Passo número 1. Defina para quem você vai entregar essa atividade. O que você vai ter que fazer? Cara, especifique qual que é a atividade que deve ser feita. É uma atividade que vai ser feita com o cliente, que vai ser feita internamente na empresa. Defina o que precisa ser feito. Especifique essa atividade. Quando você especificar essa atividade, vou te dar um exemplo, tá? Vamos supor, você quer delegar um arquivo que você está fazendo. Você vai chegar pro cara, você vai especificar, cara, é essa atividade que eu estou fazendo hoje, eu preciso delegar essa atividade para alguém, né? E esse alguém, acredito que seja você, melhor pessoa para fazer isso aqui seja você, porque está relacionado à sua área, né? Uma atividade operacional, você pode fazer isso. E aí o que você vai fazer? Você vai ter que trazer a importância daquela atividade, turma. Muitas vezes a gente delega algo e não fala a importância daquela atividade. Então, por exemplo, a pessoa que vai receber aquela atividade, ela pensa assim, cara, eu estou fazendo um trabalho aqui que não tem importância. E quando a pessoa pensa que aquilo ali não tem importância, qual que é o nível de comprometimento e dedicação naquele negócio que essa pessoa vai ter se ela não está vendo importância naquilo? É mínimo. Às vezes a pessoa vai se sentir até rebaixado, porque ela está fazendo uma atividade que, cara, que na visão dela não tem importância nenhuma. Ela vai pensar assim, poxa, cara, trouxeram essa atividade para eu fazer porque não tem mais ninguém para fazer. Olha só, a minha importância dentro dessa empresa é baixa, porque eu estou fazendo uma atividade de arquivo. Agora, se você deixa claro qual que é a importância dessa atividade para essa pessoa, se ela entende o porquê que ela está fazendo aquilo, isso já vai fazer com que ela se dedique melhor, que ela fique mais entusiasmada para fazer aquela atividade. Então, eu vou te dar alguns exemplos. Olha só, esse arquivo que você está fazendo, ele é um arquivo do nosso cliente, material fiscal do nosso cliente. Esse material fiscal, ele não está no sistema, porque o cliente ele cancelou aquele sistema, a gente não conseguiu fazer backup daquele sistema, ele trocou de sistema, só que a gente tem o arquivo físico aqui. Se, por um acaso,
der algum problema lá no fiscal, lá na receita, lá, e a gente precisar desses arquivos aqui, cara, esses arquivos podem salvar a vida do nosso cliente. Pode fazer ele economizar aqui 100, 200, 300 mil reais. Se a gente tiver esse arquivo aqui. Se esse arquivo não existir dentro da empresa, ele pode, ao invés de economizar esse dinheiro, ele pode ter que gastar esse dinheiro com a multa que ele vai tomar. Olha só. Você trouxe uma importância para aquilo que você está delegando. E aí você vai falar assim, cara, olha só, por que eu fazia esse arquivo? Porque como isso aqui é uma coisa muito importante, eu coloquei a minha energia nisso daqui para garantir que esse trabalho seria realizado com sucesso. Mas, como a empresa está crescendo e agora eu preciso delegar as atividades, eu escolhi você. Por quê? Porque você é uma pessoa que eu confio, é uma pessoa que tem um capricho, que tem responsabilidade. Então eu escolhi você para tomar conta desse arquivo, porque isso aqui é muito importante para a empresa. Turma, olha só o que eu acabei de fazer. Eu estou falando de um arquivo, cara, que teoricamente a pessoa poderia se sentir desvalorizada por estar fazendo um arquivo. Estou falando de um arquivo. E a forma como eu vou mostrar para essa pessoa da importância, essa pessoa ela vai conseguir entregar. Ela vai conseguir engajar. Tá? Então, é isso que você precisa deixar claro. Tá? Especificou a tarefa, deixou claro qual que é a importância. E aí você vai ter que falar qual que é o resultado esperado que você quer. Cara, o resultado esperado que eu quero é que todo final de mês, todos esses arquivos têm que estar arquivado, cada arquivo nessas pastas de acordo com o nome, com a categoria da empresa, todo final de mês. Não pode deixar esses arquivos para trás. Deixar para arquivar num outro mês e tal. Outra coisa, esse arquivo chegou na sua mesa, no máximo no dia seguinte você tem que estar colocando ele no arquivo. Não pode deixar esses documentos na mesa porque pode perder esses papéis. Né? Então você vai deixar bem claro qual que é o resultado esperado. O resultado final que eu quero com isso aqui é assim, ó. Se a gente tiver alguma demanda que eu precisar desse arquivo, eu quero ir lá na pasta e esse arquivo tem que estar lá. Esse é o resultado que eu quero. E aí você vai falar para a pessoa, cara, vamos lá, quais são os recursos disponíveis que você tem para fazer isso? Você tem aquelas prateleiras, você tem essa caixa de documento que está em cima da sua mesa. Você tem isso disponível. Turma, olha só, você está deixando claro. Aí você vai montar um plano de ação com essa pessoa. Cara, qual que é o plano de ação que você vai ter aqui? Vamos lá. O arquivo vai chegar, vai entrar aqui nessa prateleira e tal. Você tem um dia para pegar esse arquivo, colocar lá. Né? Você vai montar todo o plano de ação com essa pessoa. Quem vai te entregar esse arquivo vai ser fulano de tal. Aí você vai colocar quais são os pontos de atenção nisso. Quais são os pontos de atenção que a gente tem aqui? Cara, a gente tem um ponto de atenção aqui, ó. Esse é um ponto de atenção. Esse arquivo não pode ser perdido. Esse é um ponto de atenção. Outro ponto de atenção. Você não pode colocar ele em pasta errado. Você tem que se atentar muito com a categoria que você arquivar lá, porque senão a gente corre o risco de você arquivar o arquivo no lugar errado e a gente depois não conseguir achar aquele arquivo, né? E aí você vai estabelecer uma data para você fazer um acompanhamento com a pessoa, né? Como que você estabelece essa data? É uma data que você vai passar fazendo e essa pessoa acompanhando você. Lembra que a responsabilidade é sua? Então você está fazendo e essa pessoa está te acompanhando. Você está fazendo e essa pessoa está te acompanhando. Daqui a pouco, você vai deixar essa pessoa fazer e você vai acompanhar essa pessoa. Beleza? Você vai acompanhar essa pessoa. Show? Beleza. Turma, feito isso, depois que você acompanhou essa pessoa e você viu que essa pessoa realmente está entregando, que o negócio está alinhado, o que você vai fazer? Você vai simplesmente falar para ela, olha, a partir de agora, fulano, a responsabilidade dessa atividade é sua. Então, da agora em diante, quem é o responsável por entregar essa atividade, por cuidar desse arquivo, é você. Eu vou, inclusive, alinhar, né, com o nosso cliente, que se ele precisar de alguma coisa com relação a esse arquivo, ele vai procurar você. Gente, eu estou pegando aqui um exemplo mais simples que tem. Estou falando de um arquivo. Mas imagina o seguinte, se você tem um negócio, se você tem uma empresa, e você passa fazendo um monte de atividades no seu dia a dia,
enchendo a sua agenda com um monte de coisas, sem ter tempo para nada. Olha só, o quanto de coisa que você poderia estar delegando. E se você delegar, você vai ter muito mais tempo para olhar para o que realmente importa. Ou seja, é desenvolver as pessoas, é mostrar para as pessoas, né, qual que é a cultura, qual que é a visão da companhia, para onde que a empresa está indo. Imagina o quanto de tempo que você teria se você simplesmente soubesse delegar da forma correta. Acompanhando. Imagina. Tem muitas pessoas que passam, né, o dia todo só fazendo. Por quê? Porque fazer é mais simples. Quando você faz, te traz uma sensação de que eu estou sendo produtivo. Ou seja, eu não preciso pensar para fazer. Eu simplesmente baixo a cabeça e fico fazendo. Então, você tem aquela sensação que você está sendo produtivo. Só que, se você não está trabalhando para fazer sua empresa crescer, para fazer a sua empresa se desenvolver, você não está sendo produtivo. Produtividade, turma, tem a ver com o resultado que eu estou gerando para o negócio. Tem a ver com o resultado. Se eu não estou trabalhando para melhorar os meus processos, para melhorar o meu time, para chegar na minha visão, se eu estou trabalhando só para fazer a empresa funcionar, qual que é o resultado que eu estou tendo? É um resultado fraco. E no final do dia isso funciona? Não, porque atividades operacionais sempre vai ter. E quanto mais eu faço uma atividade operacional, mais vai aparecer atividade operacional. E aí, se eu sou líder e eu estou focado, olha só, líder tarefeiro, líder focado em tarefa, vai ter um resultado medíocre, um resultado ruim. Porque a liderança não tem que ser focada em tarefa. A liderança tem que ser focada em pessoas. Só que como que eu vou focar em pessoas se eu tenho um monte de tarefas para fazer? Como que eu vou focar em pessoas se eu tenho um monte de tarefa? Eu não consigo focar em pessoas, porque eu tenho um monte de tarefa para fazer. Então, se você é líder, você tem que ser focado em pessoas, em fazer pessoas produzir, em tirar pessoas da zona de conforto e ir delegando cada vez mais as suas tarefas, tá? Pensa nisso, tá? Porque se você, assim, ó, não conheço nenhum empresário bom, empresário rico, que construiu riquezas, que construiu empresas, não conheço nenhum empresário bom de fazer. Esses empresários são bons em fazer os outros fazer, em fazer as pessoas produzir. E é esse que tem que ser o seu papel dentro da sua empresa, tá? Só que para isso você precisa tirar tempo de qualidade para você conseguir delegar para as pessoas. E delegar, turma, é com responsabilidade. Não é eu delego e aí eu não acompanho mais. Aí você não está fazendo uma delegação. Você está simplesmente delargando. Né? Delargando é assim, ó. Eu chego na pessoa e falo assim, ó, viu, faz isso para mim. Beleza. E aí eu viro as costas e nunca mais eu faço aquilo. Aí quando você vai ver, a pessoa fez uma coisa completamente errada, completamente diferente do que você pediu. Vou te dar um exemplo. Você pediu para a pessoa ir lá na feira e te trazer um pepino. Aí a pessoa foi na feira, aí te trouxe melancia. Aí você fala, cara, mas não foi isso que eu pedi. E por que ela trouxe melancia? Porque o que ela entendeu era aquilo. E vamos pensar assim, ó. O entendimento da palavra não está na boca de quem fala, está no ouvido de quem escuta. E quem que é o responsável pelo entendimento da palavra? Não é nem o seu colaborador. O responsável pelo entendimento da palavra é você. Luciano, calma aí. Agora você deu um bug na minha cabeça. Como que eu sou responsável pelo entendimento da palavra, sendo que não sou eu que entendo? Quem entende é a outra parte. Já que é a outra parte que entende, então depois que você explicou, você pode perguntar para a pessoa assim, ô fulano, o que você entendeu sobre o que eu te falei agora? E a pessoa vai falar, cara, eu entendi que era para fazer isso, aquilo. De repente você vai ter que corrigir. Você fala, cara, não é isso. Não é isso. Você entendeu errado. Isso daqui, ao invés de ser isso, é isso daqui, ó, é esse detalhe. Agora repete para mim. A pessoa vai lá e repete, e aí você vai falar assim, não, cara, agora beleza, agora estamos alinhados. É isso mesmo que eu preciso. Tá entendendo? Então, quer dizer, a pessoa entendeu o que precisa ser feito. E aí ela vai lá e busca o que você pediu. Ou seja, ela vai lá e entrega a atividade que você pediu. Então, olha só, o poder que você tem na sua mão hoje, se você conseguir entender isso que eu estou te falando. Ah, Luciano, mas é uma coisa que parece tão simples, parece tão óbvio.
pode ser óbvio. Só que o óbvio, turma, precisa ser dito. O óbvio precisa ser comunicado, precisa ser expressado. O óbvio precisa estar claro para as pessoas. O óbvio precisa estar claro. Se o óbvio não está claro para as pessoas, o óbvio não é óbvio. O óbvio pode ser óbvio para você. É óbvio que eu pedi isso, Luciano. Tudo bem, mas está óbvio para você. Só que para outra pessoa não está. E outra, você acha que as pessoas saem de casa todos os dias para chegar na empresa querendo errar? Você acha que as pessoas saem de casa todos os dias para falar assim, eu vou lá naquela empresa dar trabalho pro Luciano. Vou dar um monte de trabalho para ele, não vou com a cara dele. Não, turma. As pessoas, elas querem acertar. As pessoas, elas têm vontade de acertar. Elas não saem de casa para dar trabalho para você. Elas saem de casa para aceitar, para acertar. Mas por que acontece esses problemas? Não é intencional. É por falha na comunicação. É por não deixar claro o que precisa ser feito. É por aceitar. A pessoa não entregou o resultado e você aceita. Por que você aceita? Por um motivo simples. Você aceita porque você não tem clareza. Não tem tempo para pensar nas coisas. Não tem tempo para desenvolver as pessoas. E olha só. Uma vez eu estava conversando com um dono de uma empresa que estava passando por sérios problemas lá dentro. Ninguém entendia nada. As coisas tudo muito, muito largada. E aí esse dono falou assim, Luciano, mas você sabe o que acontece? Eu não tenho tempo de treinar as pessoas. Cara, eu preciso dar entrada na nota fiscal no sistema. Eu preciso descarregar o caminhão. Preciso carregar o estoque. Era uma farmácia. Cara, eu não tenho tempo de ficar desenvolvendo as pessoas. E turma, olha só. Se você tem uma empresa e você não tem tempo para desenvolver as pessoas, você não pode reclamar por que as pessoas não entregam. Você não pode reclamar das pessoas porque você não tem tempo para desenvolver elas, você não pode reclamar. Se você quer continuar sendo funcionário de alguém, era melhor você ser funcionário de uma outra empresa, não da sua empresa. Porque a partir do momento que você abriu a sua empresa, você tem um papel social na mão. E qual que é o seu papel social? Você tem um contrato social na sua mão que você tem que gerir ele. E como que você vai fazer isso? É gastando sola de sapato para estar junto com as pessoas, para mostrar a direção para essas pessoas, para treinar, para desenvolver essas pessoas. É só assim que você vai conseguir ter uma empresa que depende cada vez menos de você. O seu papel dentro da sua empresa é você se tornar cada vez mais irrelevante para a sua empresa, a ponto da empresa falar assim, cara, Luciano, você não precisa vir mais para o negócio que as coisas funcionam sem você aqui. Aí você fez o seu papel de empresário de verdade, de empresário competente. Esse é o seu papel dentro do negócio. Trabalhar de forma estratégica a ponto da sua empresa se tornar irrelevante para você. Da sua presença se tornar irrelevante dentro da empresa. Tá bom? E olha só, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Finalizamos aqui esse podcast, tá? Eu quero só pedir para você tocar em um link aqui embaixo, se você está assistindo pelo YouTube, que a gente tem aqui um link na onde você pode aplicar para um diagnóstico estratégico na nossa empresa e a gente vai te mostrar um passo a passo do que você precisa para ter uma cultura intencional, uma cultura alinhada com a sua visão, a cultura sua dentro da sua empresa. Para você ter uma liderança autogerenciável, ou seja, uma liderança que não depende de você. Ela vai lá, resolve o problema, entrega resultado e processos que funcionam também sem depender da sua presença o tempo todo, tá? Toca nesse link aqui e cai para dentro que a gente vai te ajudar, tá bom? Tamo junto, um beijo no seu coração, até a próxima, valeu!